Paz, irmãos, graça e paz. Que a paz do Senhor seja multiplicada na sua vida, tá bom? Você que está na internet, que a paz do Senhor também seja multiplicada na sua vida. Agora nós tivemos o tempo de louvor e agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia, a palavra de Deus, digam amém. Diga para o Senhor: Senhor, eu amo a tua palavra. Quando nós dizemos para Deus que amamos a sua palavra, nós estamos dizendo para Ele que o amamos, porque Ele é a própria palavra, amém? Atos capítulo 20, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu quero falar um pouquinho sobre liderança, e eu quero tomar como base a liderança do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu quero ler o 17, vou começar aqui no 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora, pula para mim comigo para o 27, 17, agora vai para o 27, diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos no Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Diga aleluia. Eu quero falar sobre liderança nessa manhã. Todos nós exercemos liderança, tá bom? Lideramos a nós mesmos, a família e assim vai. O trabalho, o ministério na igreja. E futuramente eu quero estar falando sobre liderar nossas próprias emoções, né? Eu quero trabalhar isso numa manhã dessa logo à frente. Mas hoje eu quero falar da sua liderança, seu estilo de liderança. No mundo que estamos vivendo, nós precisamos de homens e líderes firmes, líderes do perfil de Paulo, um homem que não tem direção, um líder que não sabe para onde ir, um homem volúvel, um homem que hoje pensa assim, amanhã dispensa, hoje faz isso, amanhã... Ele não dá firmeza nem para sua esposa, quanto mais para a igreja de Deus. Não, agora nós vamos seguir esse método. Não, agora mais não, agora é esse. Não, agora é esse. Não, agora... Então isso gera instabilidade no rebanho, isso gera instabilidade na igreja de Deus, isso gera instabilidade no seu filho, na sua esposa, no seu esposo, e assim vai. Nós precisamos de firmeza, nós precisamos pé no chão, nós precisamos ser líderes firmes, convictos, com valores estabelecidos, e os nossos valores, todos eles estão na palavra de Deus. E aqui, você sabe que a maior igreja da Ásia, deixa eu te explicar o contexto, era a igreja de Éfeso. Essa igreja chegou a ter, segundo alguns historiadores, 60 mil membros. Olha que igreja, essa igreja passou por um avivamento muito grande, e teve uma explosão de crescimento, essa igreja. A cidade de Éfeso, alguns historiadores dizem 150, mas há alguns que dizem até 300 mil habitantes na cidade. Mas suponhamos que ela tivesse 150 mil, uma igreja com 60 mil era mais de 1/3. Então era uma igreja de muita expressão na cidade de Éfeso. Essa cidade de Éfeso era uma colônia romana, e toda a seda da China, os
grãos do Egito, trigo do Egito, e todo o comércio passava pela cidade, pelo porto de Éfeso. Então era uma cidade muito próspera, em franco crescimento, era uma coroa mais ou menos do Império Romano, uma cidade populosa. E Paulo chega na sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso e funda a igreja de Éfeso, começa a igreja de Éfeso, e ele fica lá muito tempo, ele fica mais ou menos 3 anos, é o lugar que ele ficou mais tempo pregando o evangelho, e houve uma explosão de crescimento naquela cidade, aquela metrópole, naquela época, porto, vai e vem. Essa cidade tinha turismo igual a Aparecida tem, turismo religioso, porque nessa cidade estava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Astêmis, conhecido como Diana, dos Efésios, a deusa Diana. Havia um templo dela, e as pessoas iam para aquela cidade para visitar esse templo. Ele era todo de mármore ou granito, se me falha a memória, cravejada de ouro, era suntuoso o templo. Então as pessoas iam para lá, e quando houve essa conversão, havia muitos ourives, não só na cidade de Éfeso, mas em toda a Ásia Menor, e eles faziam os pedestais para se colocar a deusa, para adoração, fazia de ouro, de prata. Com a conversão, o negócio deles caiu, começou a diminuir, eles não estavam mais vendendo como vendia, e eles começaram a se revoltar, porque a cidade estava se convertendo ao evangelho, a cidade estava convertendo a Jesus, a igreja estava crescendo, e estava fluindo, e eles fizeram o quê? Em Atos 19 e 20 você vai ler isso, eles fizeram uma convocação de todos os ourives, não só de Éfeso, mas de toda a cidade, da Ásia ali, e disseram, essa religião está acabando com o nosso negócio, daqui a pouco, a nossa deusa Diana não vai ter mais seguidor, e nós também vamos passar fome. Eles eram muito ricos, faziam pedestais de ouro e de prata, então eles fizeram uma revolução na cidade, e eles se reuniram, queriam matar os apóstolos, matar o povo da igreja, e nesse contexto, eles se reuniram e gritaram por 2 horas, aclamando Diana. Você vai ler isso no capítulo 19, aclamando Diana, exaltando Diana, 2 horas gritando. Nesse contexto de perseguição, Paulo tem que abandonar a cidade de Éfeso. De repente ele abandona a cidade de Éfeso, ele tem que sair corrido, ele não pôde ficar lá, e aí ele parte da cidade e vai embora, e chega num lugar chamado Mileto, e fica lá um tempo. Então o contexto dessa cidade é esse. O povo dessa cidade, vale a pena ressaltar, o povo de Éfeso era muita gente escrava, tinha muito escravo. E o que acontece? Esse povo tinha estátuas de gente nua, de órgãos sexuais, e a estátua tinha cores de gente, de pele. Então havia muita sensualidade, muita bebedeira, e o povo da cidade, é isso que eu quero ressaltar, era um povo amedrontado, era um povo que vivia, eu escrevi aqui uma expressão que não estou me lembrando, era um povo que vivia aterrorizado por poderes invisíveis, porque o imperador era rei, era Deus, não sei quem era Deus, e havia muitas artes mágicas, havia muito sexo, e muita pornografia, e muita bebida, havia todo esse contexto, e o povo vivia com medo de macumba na encruzilhada, eles buscavam em artes mágicas, na feitiçaria, a proteção para si. Então era um povo, os historiadores falam, aterrorizado com as coisas invisíveis, né? Então eles eram um povo medroso. Então Paulo escreve essa carta de Éfeso para a igreja que está lá, cuidando dessa questão, e é nessa carta que ele fala da batalha espiritual, que ele diz, irmãos, espera aí, vocês não estão entendendo, e ele começa a ministrar para essa igreja, e ele vai explicando a teologia, ele vai dizendo, Deus sonhou, Jesus executou,
e o Espírito Santo selou. Ele vai mostrando isso no capítulo 1 e vai discorrendo. Ele começa com doxologia, ele começa a carta adorando a Deus, ensinando o princípio da adoração. E aí esse é o contexto da carta de Éfeso. Agora escute, ele tem que fugir de lá. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem que fugir de Éfeso. E aqui começa a saga do líder. O que acontece conosco? Vira e mexe, irmãos, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, ou perder alguma coisa. E isso aconteceu com Paulo. Era uma igreja pujante, uma igreja esplêndida, grande e tal, e com expressão na cidade. Mas do dia para a noite, Paulo teve que fugir dessa igreja, ir embora. E ele não saiu se lamentando, ele não saiu chorando, eu perdi meu ministério, eu perdi minha função, eu perdi a igreja. Não, ele sai, e o que ele faz? A igreja estava passando um avivamento, lembra? E ele tem que deixar, e ele vai embora. E ele fala assim, eu não posso mais ir lá pregar. Quem sucede Paulo é o jovem Timóteo. Timóteo assume o pastorado da igreja de Éfeso. Que desafio! Timóteo era um menino, um jovem. Se você ler 1 e 2 Timóteo, você vai ver Paulo dizendo para ele assim, quando ele passou uma crise na segunda carta, dizendo para ele assim, não se intimide pela sua pouca idade. Você foi colocado nessa igreja gigante pelo Espírito Santo. Lembra da imposição de mão? Paulo ministra, mas antes dele estabelecer Timóteo como pastor, ele tem que fugir da cidade. O que ele faz? Ele fala, eu tenho que dar instrução para os meus líderes de lá. Como ele não pode ir a Éfeso, olha o versículo 17 que lemos, capítulo 20, versículo 17. Ele vai para Mileto e manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso. Eu disse, todos os presbíteros, venham se encontrar comigo em Mileto. O que ele faz? Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa que os presbíteros eram meia dúzia de homens. Não, irmãos, os historiadores dizem que eram cerca de 10 mil líderes dos cultos da igreja nas casas, do discipulado. 10 mil, não era pouquinho. O que ele faz? Paulo lá em Mileto, os presbíteros e líderes dos grupos familiares da igreja vão andando de Éfeso para Mileto, segue viagem para lá, e lá ele aluga um anfiteatro, e reúne aquele povo, os líderes, para passar orientação e firmeza para aqueles líderes, líderes que ele ganhou, líderes que ele discipulou, por 3 anos, a igreja que ele levantou naquela metrópole, naquela cidade de Éfeso. Esse é o contexto. Então no versículo 17 ele manda chamar, diz, venha para cá, e eles vão, e quando se encontraram com ele, olha o 18, disse-lhes, vós bem sabeis, e ele vai falando, agora pula para o 28, aí no 28 ele diz assim, ele começa assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele começa dizendo assim, atendei por vós, ou seja, ele está dizendo assim, tenha cuidado, literalmente no grego, essa expressão significa agarre-se no chão, ou seja, fique firme, faça de você e de sua vida uma prioridade. Ele reúne os líderes, igual vocês estão aqui, mas imagine uma multidão, João, não é pouquinho. Quantas vezes você leu esse texto e você achou que era meia dúzia de presbíteros, e não era uma multidão, e ele está ministrando, porque ele não pode mais em Éfeso, então ele traz a Mileto e diz assim, cuide de vocês, priorize a saúde de vocês. É como se ele estivesse dizendo, não adianta ficar pregando para os outros, e ser reprovado, agarre-se no chão, tenha substância, faça de você e de sua vida a maior prioridade, em todos os sentidos, emocional, físico, mental, espiritual principalmente. Ele começa dizendo essa expressão no grego, do versículo 28, atentai-vos por vós, ele vai dizer, atentai-vos por vós, cuide de vocês. Paulo
como líder, ele sabia. Irmãos, o que tem de pastores sérios. Ontem eu recebi, a Gláucia recebeu, uma pesquisa de uma blogueira, a Suelen, e ela sempre manda para a Gláucia, e ela dizendo de uma estatística de líderes, pastores sérios, que estão abandonando o ministério. E muitos mercenários estão assumindo alguns ministérios, mas muitos pastores sérios estão com depressão e várias síndromes e abandonando o ministério. E Paulo aqui começa como líder, dizendo: o líder precisa cuidar de si mesmo, cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida espiritual. O índice, há alguns anos atrás, de pastores que oram, a média de oração pastoral não passava de 15 minutos. Já faz alguns anos que eu ouvi essa estatística. 15 minutos de oração de um líder não é pouco, é nada. Eu lembro que quando a igreja de Jerusalém começou a crescer, e os helenistas estavam ficando esquecidos na hora da distribuição da comida, aquele pessoal que tinha pai grego e mãe hebraica, judia ou vice-versa, eles estavam esquecendo, eles levantaram os diáconos, e os apóstolos disseram: nós não convém que nós venhamos a ficar servindo à mesa, nós vamos fazer o quê? Quem lembra? Vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então um pastor precisa se dedicar à oração e à palavra, é a prioridade de um ministro do evangelho. E hoje na nossa estatística a gente vê pessoas não cuidando de si mesmo, não cuidando da sua própria família. E aí Paulo começa aqui no versículo, dando continuidade no versículo 28, ele diz: atentai-vos para vós mesmos, cuide de você, se agarre firme, não fique reprovado, tenha a sua vida como prioridade, a sua família como prioridade, cuide de você. E Paulo como líder falando isso para a igreja. E aí ele segue dizendo, e no 29 ele diz assim: eu sei, essa expressão eu sei é como se ele dissesse, ele estava dizendo assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos violentos, lobos vorazes. Essa palavra voraz traz a ideia de um estupro, de uma violência, de um abuso. Essa palavra voraz, lobo violento, é aquele lobo que toma o que não é seu. E ele diz assim: eu sei que depois da minha partida. Por que depois da partida dele? Porque enquanto Paulo esteve naquela igreja, aquela igreja tinha um pastor, e Paulo era firme, e aqueles lobos vorazes sabiam que a igreja tinha norma, tinha disciplina, que a igreja é uma instituição divina, e tinha um pastor sério ali na igreja, e que eles não poderiam entrar e fazer o que quer. Já viu aquela conversa dizendo assim: ah, lá era assim. Eu sei, querido, que lá é assim, mas aqui é assim. Nós temos uma visão clara. Uma certa feita eu trouxe o Luiz Hermínio, é muito meu amigo ele, e é uma pessoa tão humilde, um homem cheio de Deus. Se você nunca esteve perto dele, vale a pena estar perto do apóstolo Luiz Hermínio. E ele veio pregar aqui, e alguém chegou para mim e disse: pastor, agora nós vamos fazer uma aliança assim, né, e seguir o método dele. Eu falei: não, irmão, o apóstolo Luiz Hermínio é um homem que eu admiro, um pai na fé, o que você quiser falar, mas nós temos uma visão clara do que Deus quer para nós. Nós não somos de tipo de igreja que fica mudando o nosso perfil. Nós sabemos, nós trabalhamos com discipulado, nós não vamos trabalhar com célula, a não ser que Deus fale lá na frente, mas não é a visão. Nossa visão é treinamento, nossa visão é família, casais, todas as partes das famílias, treinamento, estrutura, culto avivado, louvor com potencial. Nós temos uma visão clara do trabalho, nós não vamos ficar pulando de galho em galho. Discipulado é a nossa prioridade, mas a gente sabe que é difícil, mas quando isso engrenar, ninguém segura essa igreja mais. Uma pessoa cuidando da outra, um cuidando do outro, um cuidando do outro. Tem crente que tem 30 anos de crente, nunca discipulou ninguém. Por quê? Porque discipular os outros dá trabalho. Você tem que descer do pedestal, não tem glória, não tem status, não é estar pregando, não é estar no louvor. Discipular, meu irmão, é se dedicar a uma pessoa durante alguns meses, não é a vida toda também não. Porque filho a gente faz, ele vai crescer, ele vai casar, ele vai ter a vida dele, vai ter filho, você vai soltar.
esse discipulado que você fica cuidando da pessoa ali, dando melzinho na chupeta, ele nunca amadurece. E sabe, irmão, tem muito homem de 40 anos que não tem maturidade nenhuma, porque maturidade se ganha com responsabilidade. Tem menino aí que cuida dos seus irmãos, ele tem 8, 9 anos, a mãe vai trabalhar, o pai, ele toma conta. Tem mais responsabilidade do que muito homem que mora com o papai e mamãe até o dia de hoje. Entende, irmãos? Então nós temos uma visão clara. Paulo disse: ei, cuide de você. E aí ele diz assim: eu sei que quando eu partir, vão surgir lobos vorazes. Paulo era firme. Irmãos, Paulo escandalizava. Uma vez perguntaram assim: o que você pensa de fulano? Sabe como é que ele diz? Aquele cachorro, olhe. Paulo era doido, de pedra. Aquele cão, está escrito na Bíblia. É como ele tratou o cara. Porque não era digno de confiança, era um usurpador, era um cambalacheiro, um de confusão, um homem que não queria aprender, mas queria tumultuar. Então Paulo era firme. Então aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles que rodeiam, aqueles que estão em volta, procurando uma oportunidade, sabiam que com Paulo ali, não teriam a mínima possibilidade. Paulo era um líder firme. Você precisa saber com quem seu filho anda. Você precisa saber quem entra na sua casa. Ele não manda na sua casa, seu filho. Quem manda é você. E aí, entrou o menino lá. Eu falei: quem é esse menino aí, fulano? Quem é o pai desse menino? Onde esse menino mora? Ele entrou aqui, não falou bom dia, não falou boa tarde, não falou oi tio, nada. Entrou. Que é isso? Você não mora aqui sozinho. Você mora comigo, você mora com sua mãe, você mora com sua irmã. E vai entrando aqui de qualquer jeito? Não, não é assim não. Aqui tem regra. Um líder da própria casa. Um líder que faz a leitura. Uma mulher líder que faz a leitura, tem a sabedoria. O marido nem chega na porta, ela já dispara a falar tudo. Não tem eu sei que ela quer falar, mas ela precisa esperar. Irmã, você precisa esperar. Você é a mulher de Deus, precisa esperar um momento para falar com o seu marido. A natureza do homem é diferente. Homens insensíveis, homens não percebem a própria família. Eu digo às vezes lá nos casais, eu tenho digo de público, talvez você nunca ouviu, mas eu já disse muitas vezes: quantos filhos você tem? Ah, tem tantos. Tira um tempo para cada filho seu. Chama o filho para dar uma volta com você de carro. Chama só o Eric. Outro dia chame só a Tiffany. Os filhos do nosso irmão. Chame os seus meninos, saia com eles. Passeie com eles, converse com eles. Converse, ele nunca vai chegar no seu nível. Você vai querer conversar com ele de quê? Do seu trabalho? No nível do seu trabalho? Ele não quer conversar isso, ele não vai entender nada. Desça ao nível dele. Olhe nos olhos dele. Ele quer falar do filme que está passando. Ele quer falar do programa de celular. Ele quer falar dos assuntos dele. Ele quer comer a comida dele, brigadeiro, pipoca, sanduíche. É outro nível. Desça ao nível do seu filho. Sabe por quê? Senão o traficante vai se aproveitar dele. Lá na escola. E eu já vi muitos meninos dizendo assim: fulano, você está andando com uma pessoa assim. Não, pastor, ele é mó legal. Mó legal. Eu não esqueço isso. O que é mó legal? Ele é legal pra caramba. Eu falei: ele não é legal não. Ele não é legal. Ele está fumando maconha. Ele não obedece o pai. Ele não obedece a mãe. Ele não tem hora, ele não tem disciplina. E a Bíblia diz que se você continuar andando com ele, você vai se corromper. Ele não é mó legal. E amanhã você também não vai ser mó legal. Você não vai ser, porque você vai ser igual a ele ou pior. Nós precisamos de líderes firmes, pessoas de sabedoria dentro da casa, dentro da igreja. Quando começou a conversinha, entrou uma aqui, entrou outra ali. Graças a Deus, irmãos, a gente recebe muita gente e recebe líderes também. Mas receber um líder é muito mais responsabilidade do que receber um membro, um convertido. E já houve aqui de receber líderes. E alguns irmãos falam: pô, você não bota fulano para pregar? Pastor, você não bota fulano para pregar? E eu tinha um presbítero querido aqui que gostava muito de uma pessoa, de um pastor que chegou aqui e dizia para mim: pastor, mas ele está aí. Eu falei: irmão, presta atenção. O Espírito Santo precisa me dar paz. A gente não conhece a pessoa por almoçar e fazer um programa com ela. A Bíblia diz que a gente conhece a pessoa
com o tempo ela tem que dar fruto. E um líder não só dá fruto, ele precisa, diz a Bíblia, ser testado e aprovado. Ele não pode ser reprovado, ele tem que ser testado e aprovado. Então, irmão, fica calmo, esteja orando no tempo de Deus. Vamos caminhar, vamos nos conhecer, vamos ter um namoro. Não é porque caiu daqui, você é filho de quem? Quem é sua mãe? Quem é sua esposa? Como é seu casamento? É todo um processo. E com o passar do tempo, esse irmão de vez em quando comecei a colocar, já estava aqui há algum tempo, 2 anos, e surgiu uma situação, e eu fiz questão de chamar aquele presbítero, falei, nós precisamos conversar com o irmão. E eu chamei esse presbítero que eu sempre o defendia, e esse presbítero veio, nós sentamos com aquele irmão querido, e a gente não estava ali para reprovar ninguém, a gente não estava ali para jogar na cara, não é nada disso, eu não tenho tempo disso. Meu tempo é para saber de boas notícias. Meu tempo irmão, isso é coisa de derrotado. Isso é coisa de derrotado que fica olhando para a vida dos outros, observando a vida dos outros. Tinha outro irmão aqui que ele só chegava perto de mim para falar: o João, a Lúcia, o Ismael, a Grazi. Ele só chegava para mim para falar dos outros. Um dia eu parei e falei assim: irmão, não venha mais perto de mim para falar, para falar da vida dos outros. Se você está vendo alguma coisa na vida do irmão, vai a ele você. Irmão, cuida da sua vida, irmão. Para com isso. Se está atrasando você, rapaz. Isso é coisa de derrotado. Diga comigo, isso é coisa de derrotado. Quem tem uma vida de vitória, uma vida dinâmica, ele mal tem tempo para cuidar das suas coisas. E nós fomos conversar com esse líder. E eu chamei o presbítero, falei: vão comigo. Quando a minha esposa não pode, eu chamo uma outra pessoa sempre para estar diante de uma conversa. Geralmente a minha esposa participa de conversas com mulheres, ou a secretária, minha secretária, ou uma autoridade da igreja. Não é assim que a Bíblia diz? Mas a intenção não é humilhar, botar dedo. Não tem tempo para isso. Depois que sai dali eu esqueço daquele trem e vou seguindo. Mas nós chamamos, eu disse, ele era um pastor. Então nós começamos a conversar. E quando terminou a conversa, eu olhei para o presbítero e disse: e aí? Ele falou: rapaz, mas o homem é liso, hein? Tudo que se falou com ele, nada. Foi umas 5 coisas que saiu de dentro da família dele. Eu falei: então eu vou ajudar vocês. Nada ele assumiu. Ele sempre teve a síndrome de Eva, de Adão. Foi a Eva, foi a serpente, foi o diabo. Nunca assumiu. Eu disse: está vendo? Nós não podemos pegar um líder e colocá-lo aqui. Pegar um líder, nós temos que ter um tempo, irmãos. Paulo disse assim: quando eu sair, vão vir lobos vorazes, vão surgir no meio do rebanho. Então, irmãos, quando ele sair, porque enquanto ele esteve ali, havia um pastor que amava, um pastor, mas um homem firme, um homem de princípios. Essa é uma característica de um bom líder. Nas instituições, aquele líder que grita, sabe aquele chefe que grita? Esse cara já está ultrapassado, até na polícia, não é, meu irmão? Até na polícia, quando tem uma hierarquia mais rígida, não é assim mais. Aquele que ameaça. Você já viu? Você trabalhar com a pessoa te ameaçar toda hora, que vou te mandar embora. Você é um homem, você trabalha com aquela pessoa, ele é igual um menino assim, com medo de fazer alguma coisa errada. Essa é a visão que alguns têm de Deus, que Deus está olhando para você e te olhando assim para ver se você faz alguma coisa errada. Não é nada disso o evangelho. Deus é pai. Quando eu olho para os meus filhos, é para saber se ele está penteado do cabelo, se ele está com a camisa boa, se ele está bem, se ele está feliz. Quando eu olho para o meu filho, eu fico pensando: o que eu posso fazer para ajudá-los? O que eu posso fazer? Dar um presente, melhorar a vida dele. É assim Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem esse negócio de ficar olhando para ver se você está pecando. Não é assim não, irmãos. Deus disse assim: você que é mau, dá boas coisas a seu filho, quanto mais eu que estou no céu. Nessa manhã Deus quer restaurar a sua visão sobre Deus. Você precisa saber que há um Deus no céu que te ama.
te ama. O Ismael, aqui, sexta-feira ministrando, eu vi a ministração, ele diz assim: Deus fez o universo, Deus fez os planetas, Deus fez as galáxias. Não sei qual que é maior, o universo ou a galáxia. O universo é tudo, né? Deus fez não sei o quê, Deus fez não sei o quê, mas o mais importante que Deus fez foi você. Eu falei, meu Deus, é verdade. Você é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. E Deus olha para nós com amor. Não esse Deus que quer nos pisar. Mas então Paulo era um líder da igreja, treinava as pessoas, mas ele era firme. Ele diz, enquanto eu estiver aqui não vai ter vez, não é assim não. Alguma coisa pode até fugir do controle. Na igreja tem ordem, irmãos. Não é que a pessoa é uma posição lá fora que ele vai. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tem 2 pastores sendo processados, pastores de internet, porque disseram que o Exu é um demônio. Então o juiz pegou isso aí e está processando. Esses 2 caras estão tendo problemas. Nós estamos orando. Olha o nível. A igreja agora tem que medir palavras no YouTube. Nós estamos no púlpito, nós temos liberdade religiosa. Nós temos um estatuto que rege aqui os ministérios. Nós temos um regimento interno que rege os ministérios, o funcionamento. Mas daqui a pouco eles estão querendo ditar. É igual quando o pastor ia numa igreja e dizia assim, ó, não fala de adultério aqui não, prega outra coisa. Mas por que, pastor? Eu sou convidado, mas não prega não, porque tem um líder nosso aí que está tendo um casinho com a mulher. Ah, então tá bom. Não prega de bebida também não? Conta bebida não? Porque tem uns irmãos aí que bebe e tal, assim um pouquinho, não mexe com isso não, tá bom. Também, não fala negócio de imposto, mentira não, porque, pastor, eu vou pregar o quê? Ah, fala do céu. Ah, então tá bom. Nós está chegando esse nível, irmãos, que eles estão querendo, entende? A igreja, escute, a igreja incomoda o mundo, a igreja incomoda a sociedade. Não é que nós somos moralistas, não, irmãos, é que a própria Bíblia, entende? Se você vê uma instituição elogiando a igreja, você pode estar certo que aquela igreja está com problema. É claro que você está entendendo as proporções, mas você nunca viu Rede Globo, essas emissoras, fazer coisas para divulgar. Quando ela botava um crente numa novela, num programa, era aquele crente quadrado, aquele crente parece um extraterrestre, aquele crente que entra aqui, mas ele é diferente de todo mundo, aquele santarrão, aquele que não cumprimenta as pessoas, não diz bom dia, um crente, na maioria, paupérrimo, quadrado, antipático, que olha para você julgando você, de cima e embaixo, olha de rabo de olho, sabe? Sempre ela fez isso. Olhe, você nunca vai ver o mundo, porque a igreja, irmãos, a Bíblia diz, nós somos coluna da verdade. A Bíblia diz mais, que se a igreja for retirada da terra, essa terra fica podre, o cheiro dela vai chegar nas narinas de Deus podre. Nós somos o sal, que salga, que preserva, porque, irmãos, não é nós, irmãos, é a Bíblia que defende a família, a primeira instituição criada pelo próprio Deus, para a felicidade do gênero humano, o casamento. A Bíblia tem orientação como os filhos devem se portar, como a viúva deve se portar, como o marido deve se portar, como a esposa deve se portar. Ela traz orientação, ela vai modulando, é o manual de Deus. E o mundo não quer. O mundo quer o quê? Destruir todos esses padrões. E às vezes, o que o mundo quer ensinar para nós, o que ele quer ditar aí, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela aceita. Ela aceita. Ela pega aquilo ali. Irmãos amados, Gênesis 2,15, dá para colocar na tela? Débora, por favor. Gênesis 2,15, Deus cria o homem e planta um jardim, e pega Adão e leva lá para esse jardim, e coloca Adão lá naquele jardim. Olha lá, e o Senhor Deus, vamos ler juntos? 1, 2, 3, lê aí, vai lá. O Senhor
antes do casamento veio o trabalho. Deus colocou o homem para cuidar e para cultivar. Tem uma versão que troca isso aí, bota cultivar e cuidar. Cultivar é desenvolver, cultivar é administrar, cultivar é fazer ele se tornar melhor. Deus colocou ele lá no jardim para ele potencializar aquilo ali, entende? Adão, você vai ser o líder do jardim, você vai cuidar desse negócio, você vai fazer ele melhorar. Lembra da parábola dos talentos? A um Jesus deu um tanto, a outro deu 2, 3, a outro deu 5, a um deu 1, e diz a Bíblia assim que ele deu conforme a sua capacidade. Diga, Deus me deu talentos segundo a minha capacidade. Só que a tônica dessa parábola é o desenvolvimento, é a prestação de conta. Depois de um tempo ele voltou e falou: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Ele procurou saber um por um, e o que ele esperava do talento que ele te deu? É que você tivesse multiplicado, ampliado o dom, o talento que Deus te deu. A parábola dos talentos fala de prestar conta. Deus vai vir para cada um de nós e procurar sabermos o que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele cultivar, para ele usufruir. E agora a segunda palavra é mais interessante. Só tinha Adão, mas Deus disse assim: você vai cuidar. E essa palavra cuidar é uma palavra hebraica que significa proteger. Proteger de quê? Escute, essa palavra hebraica de cuidar, de guardar, ela significa colocar uma cerca ao redor. Deus chega para Adão e fala assim: coloque uma cerca ao redor, cuide daquilo ali que eu dei para você. Por quê? Porque do lado de fora, a Bíblia não fala, mas penso eu, Deus já devia ter dito para ele: há um ser lá fora que está incomodado com o que você tem, que está incomodado com o que você é, está incomodado com o que você vai ser. Pense, irmão, se você lê Isaías, se você lê Ezequiel, você vai ver falar de Satanás, de Lúcifer. E diz o texto que ele tinha um Éden também, a mesma palavra, lugar de delícias. Que Satanás era um querubim da guarda, lindo, perfeito, andava no meio daqueles tesouros, e ele vivia onde? No Éden, no jardim de Deus ele andava. Isaías e Ezequiel falam dele. Agora Deus vem, passa a mão numa lama, num barro vermelho, e cria o homem, sopra no nariz dele, e coloca ele no trono, lá no Éden, cria um Éden para ele. Éden significa lugar de delícia, e coloca o homem lá dentro, e diz: cuida e guarda. Guarda de quê? Guarda dele que está lá fora, que quer entrar aqui, quer roubar o que é teu. Ele tem a natureza pervertida. Deus nos colocou para guardar. Olhe, a função de proteger. Nós temos que proteger o que nós temos. O que você tem? O que nós temos? Como igreja, como família. Como família, você tem que proteger seu casamento. Você não pode buscar ajuda quando o barco já estiver afundando. Tem que buscar ajuda quando está tudo bem. Você tem que proteger os sentimentos da sua esposa. Você tem que proteger o seu pai, a sua mãe, sua família. Proteger você mesmo, como Paulo disse aqui no versículo que nós começamos a ler, no versículo no capítulo 20, versículo 28, ele diz: cuide de você mesmo, se agarre do chão, não descuide de você mesmo, priorize você. Priorize você. Tem hora que a pessoa liga para você, ela acha que você tem que atender ela na hora. Fala assim comigo, fala assim: eu não tenho que atender na hora. Com algumas ressalvas, irmãos. Ao marido tem. A irmã bateu ali, não, o marido tem. Com algumas ressalvas, é claro. Mas às vezes ligam a qualquer pessoa, você está ocupado.
Teve um dia desse que eu precisei falar para a pessoa, eu falei, irmão, o senhor não me atendeu, eu falei assim, eu estava com a pessoa chorando na minha frente. Eu quis falar isso para ele por educação. Imagine se fosse você, Ronil. A pessoa merece atenção, nós estamos ali. Você não tem que, às vezes nós somos escravos do telefone, a gente não cuida da gente mesmo. Às vezes você está tendo um momento ímpar lá, você tem que parar tudo para atender a pessoa no WhatsApp, responder uma mensagem. Nas redes sociais elas são escravizadoras, elas são sem educação, elas são atrevidas, elas entram na nossa vida e querem dominar a nossa vida e dominam mesmo. Dorme com o celular, acorda com o celular, come com o celular, vai ao banheiro com o celular, e se sair sem o celular a gente se sente despido. Volta para buscar. Deus falou assim, guarda, cuida do que é seu. A Bíblia diz assim, nós temos que ser simples como a pomba e... prudente, astuto como a... Se você quiser ser um líder eficaz, você também precisa pensar como a serpente. Você já viu as características? Uma cobra. Você precisa pensar como cobra, como serpente. Senão você não vai ser bem sucedido como líder. A serpente, irmão, ela não chega chegando. Estude ela, leia. Ela chega pelos cantos, observa. Ela sabe o horário de ficar encolhida, restrita. A serpente não chega chegando aqui, não, ela chega devagar, ela sabe chegar. Ela só dá o bote na hora certa. Ela dá o bote no momento certo. Ela sabe a hora de recuar. Se você pegar uma serpente e colocá-la numa caixa, se tiver um buraquinho ela foge, sabia? Ela é especialista a sair de caixas, de lugares assim, ela foge. Se você quer ser um líder bem sucedido, você precisa pedir o Espírito Santo para te dar essa destreza, essa sabedoria, você precisa ter esse entendimento. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o Marcos, ele estava dizendo para mim, se a gente perde o timing de algumas coisas, a gente perde aquilo. Às vezes uma oportunidade se abre na nossa vida e a gente perde aquela oportunidade. Uma porta se abre, a gente perde, porque a gente perde o momento de dar o bote, o momento de tomar posse daquilo, entende? Eu estava conversando com o Edson, disse, o Edson, o engenheiro esteve aqui, conversou conosco, nós ficamos de dar um feedback para ele nessa área, está passando da hora, nós não podemos perder esse momento, temos que passar, fazer o que falamos que ia fazer. Um líder tem que ter essa visão. Jesus disse, ele chamou Adão e falou, Adão, você vai cuidar do jardim, cuida de aqui, eu fiz isso aqui para você, desfruta disso, viva o melhor. Uma das bênçãos de Deus é plantar, diga plantar, colher, desfrutar e ver sobrar. Essa é a bênção completa. Plantar, colher, desfrutar e ver sobrar. Um dia um cara falou comigo, essa piscina aí eu nunca entrei. Mas, poxa, na sua casa você nunca entrou com a sua mulher, nunca entrou com seus meninos, não chamou os amigos, não. Falei, então tá ótimo, que você morreu, o outro vem aí e vai falar, aquele cara é legal, hein? Ele me olhou assim, eu falei, é verdade. A bênção de Deus é desfrutar o que Deus nos deu. E ver sobrar para poder compartilhar também. Ele chama Adão e diz assim, cuida disso aqui, tá bom? É seu. Um lugar de delícia, a terra é maravilhosa. Imagine o Éden. E depois ele diz, agora também bota uma cerca aí. Protege isso, rapaz, é seu. Protege de quem? Protege do invejoso, do maledicente. Protege, porque é um ser lá fora que te odeia. Pense, Satanás olhava assim, ele ocupou meu lugar. Ele está lá no Éden agora. Antes era eu. Agora olha lá, é ele. E Satanás fez de tudo, ele entrou no Éden, mas ele não tinha legalidade de entrar. Então ele teve que fazer um combinado com a serpente, com a cobra. Ele fez e ele entrou através daquele bicho, porque ele queria o lugar do homem. E você sabe a história. Irmãos, Paulo diz assim, atendei por você, cuide de você. Segundo ele diz, eu sei que quando eu for, vão surgir lobos vorazes. Quando eu for, porque quando eu estiver aqui não vai não. Diga, enquanto que eu estiver aqui, ninguém vai invadir o que é meu. Minha casa.
meu casamento, minha família, minhas emoções, eu vou cuidar, eu vou brigar, eu vou sair na mão, eu vou dar um jeito, mas eu vou resolver o negócio. O que Deus me deu, o que Deus me deu. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: aviva-te, eletrize-se, porque a Bíblia fala que quando nós lemos a Bíblia, é literal essa expressão, uma descarga de energia, você fica eletrificado com a leitura da Bíblia, o poder do Espírito Santo te eletrifica, você fica energizado, você fica ativado, você fica, parecendo torcedor de um grande time do Brasil, empolgado. Ele diz: cuide, porque o diabo quer tomar. Mas você está dizendo nessa manhã: não vai tomar. Deus me deu o dom. Quando eu era jovem, eu tinha uma banda. Solteiro, depois que casei, ainda ficou mais um tempo. Depois Deus mudou a nossa vida, né? Já era pastor, mas eu tinha essa banda. A gente tocava por aí tudo, eu levava os meninos. Tinha vezes que a gente precisava de ir num micro-ônibus, que era 15 pessoas na banda. Era uma bênção a banda. E a gente tocava muito por aí. E tinha um rapaz lá que ele tocava teclado, tocava baixo. E um dia ele falou comigo, falou: eu vou dar um tempo. Era na igreja, né? Eu vou dar um tempo, porque eu estou com as atividades aí, depois eu volto. Eu olhei para ele, falei: rapaz, tal. Mas teve jeito não, ele deu um tempo. Isso tem mais de 25 anos, até hoje ele está dando tempo. Nunca mais voltou. Se Deus te deu um ministério, cuide dele, se dedique a ele, estude. Se prepare, não abra mão do que Deus te deu, cuide do que Deus, zele, bota uma cerca, fala: isso aqui é uma pérola, rapaz, porque isso aqui você está agariando tesouros do céu, é a obra de Deus. Quantas pessoas são curadas, libertas através daquele dom que Deus te deu? Ele olha para Adão, para Adão e diz assim: seja simples como a serpente, como a pomba, e prudente como a serpente. Entende? Protege, põe uma cerca no que eu te dei. Paulo disse isso, eu sei, porque enquanto eu estiver aqui, eu pus uma cerca aqui. Paulo não tinha meia conversa com ele, não. Ele fazia coisa, não, isso está errado, irmão. Eu penso, irmão, nem sei, mas talvez nos dias de hoje a igreja de Paulo estaria bem vazia. E é um desafio para nós pastores. Ao mesmo tempo que tratar com amor, ter uma balança só, tratar esse como esse, igual. É desafio, ore por nós. Ele diz assim: lobos vorazes. Essa palavra voraz, eu já te disse, traz a ideia de um estupro, de tomar o que não é seu. Vão surgir essas pessoas. E aí, olha o versículo 30, vamos caminhar para o final. Ele diz assim: e que dentre vós mesmos, diga, dentro de nós mesmos. Irmãos, quando vem uma pessoa de fora, como um lobo voraz, é fácil. O problema é quando surge aqui dentro. A pessoa quer passar dos limites aqui dentro. Ela quer assumir uma posição aqui dentro. É mais difícil. Davi tratar com Absalão foi mais difícil. Judas, que andou com Jesus, ele sabia de tudo. Sabia quando ganhava, onde gastava o dinheiro, como entrava, sabia tudo. Tratar com Judas foi mais difícil. Quando surge, e Paulo aponta o dedo para 10 mil líderes. Dentro daquele anfiteatro, uma coisa grande, uma revolução, em Mileto, ele reunindo os presbíteros da igreja, ele diz assim: vão vir gente lá de fora, lobos lá de fora, mas também vão vir lobos daqui de dentro. E aí ele diz assim: e se levantarão homens falando coisas, o quê? Olha o texto, versículo 30, coisas pervertidas. Sabe o que é isso? Essa palavra pervertido eu anotei, e eu quero falar para você, diástrefo, no grego, é pegar algo que já existe e alterá-lo, entende? Não é algo novo, não é algo gritante. Essas coisas pervertidas, ele pega o evangelho, é igual você vê um teleevangelista na televisão, ele vai falando, você concorda com tudo, depois tem um negocinho que é a mentira de Satanás, que é um engano. Aí você pensa assim: não, eu acho que é eu que estou errado. É igual Satanás falou para Eva assim: Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore, não é? Aí falou: não, Deus falou que eu posso comer de toda.
todas. Eu só não posso comer daquela lá. Você está entendendo? Como é que Satanás faz? Coisas pervertidas. Ele não vai querer te enganar descaradamente, te prometer ganhar na loteria. Não, irmão, ele vai pegar a verdade, ele vai te manipular. Ele vai tentar nos manipular. Ele vai trazer um ensinamento novo. Agora nós vamos orar para anjos. Porque, olha, nós temos os nossos anjos da guarda pessoal. É mesmo, é. Os anjos, né? E tal. Ele vai pegar a doutrina e vai tentar distorcê-la, sabe? Colocar pouquinho. Paulo disse, e nós estamos vendo isso. Nós já temos pastores, muitos pastores, defendendo o homossexualismo, defendendo casamentos múltiplos. Hoje, irmãos, já é normal, assim, normal entre aspas, relacionamentos de trio. De trio. 2 homens e uma mulher, moram na mesma casa, 2 mulheres, 2 homens. Muitos adolescentes eu já vi conversando, dizer, não pastor, eu sou bi. Você é o quê? Eu sou bi. É mesmo. Você já teve relação com homem? Não, nunca tive. Você já teve relação com mulher? Não, também nunca tive. Então como é que você sabe que você é bissexual? Você está sendo enganada. Suas emoções estão sendo manipuladas por Satanás. Ele quer te levar na lama, na sujeira. Você não é isso, você é um filho de Deus. Você é a imagem do Senhor. Teve um menino aqui, ele era lindo, cor negra, lindo. E ele não tem pai. E ele disse que era bi, que ele era homossexual. E as tias vieram, pastor, tem um caso para o senhor. Ele está falando na salinha que ele é homossexual. E esses casos a gente corre o mais rápido possível. Quando chega a nós, eu trouxe ele. 9 anos, menino lindo. E trouxe na minha sala e comecei a conversar, e converso sobre outras coisas, para relaxar a conversa, e a gente vai ali. E aí eu comecei a tratar com ele, mas o que acontece? As emoções dele estavam feridas. Ele não conseguia arrumar, eu não sei se ele tinha 9 ou 12 anos, eu não lembro. Eu sei que ele não conseguia arrumar uma namorada. Na escola tem assim, o menino fulano gosta de Beltrano, Beltrano gosta de Cicrano, não tem isso? Mas ele não tinha ninguém que gostava dele. Então ele disse, eu também não quero que ninguém goste de mim, porque eu também não gosto de você. Eu gosto de homem. Então ele quis se sabotando sem saber. Ele quis dar o troco dessa natureza. E eu olhei para ele e disse, você é lindo. Olha os seus dentes. Olha o seu cabelo, esse cabelo que é enroladinho assim, aquele cabelo grande, sabe qual? Que só os negros têm. Eu falei, só você tem esse cabelo. Olha o seu porte, seu físico. Você fala bem, os seus lábios, você é todo bonito. Ele nunca teve um pai para falar isso para ele. Ele é criado por mãe, ele é adotivo. Ele não tem um pai que o beije, que o abrace. Porque quem gera a masculinidade e a feminilidade nos filhos é o homem, não a mulher. E eu falei isso tudo para ele. E nós não curamos esse menino, Glaucio. Eu digo, nunca mais diga, você é homem. Você vai ter um casamento abençoado, você vai ter filhos, você vai ser um homem bem sucedido. E tal, e curei esse menino até hoje, eu fico feliz de saber disso. Mas eles estão querendo manipular, e nós precisamos de líderes. São mentiras, igual o Brad Pitt e a mulher dele, ex-mulher. Criou um menino, mas o menino quer usar saia, usa saia. Quer vestir roupa de menina, mas é um homem, vista, desse tamanhozinho. Muitos de nós, quando meninos, crianças, já olhou para uma boneca e diz, eu quero brincar com boneca. Aí o papai veio e falou assim, não, menino não brinca com boneca, menino brinca de carrinho. Aí você deixa aquilo e brinca de carrinho. Não vou pedir para levantar a mão, mas muitos de nós, vou levantar só a minha. Quando criancinha, não, menino, você viu isso, mãe? A senhora não lembra, né? Mas tem muitos disso. Menino brinca de carrinho, menino joga bola. Tem isso. Mas hoje não. Eles querem fazer isso com o seu filho. Que façam com os filhos deles. E não com os nossos. Quem pode dizer amém? Amém. Você acha justo? Você acha justo uma criança de 3, 4, 5 anos ser seduzido? Ser manipulado? Você sabia que as meninas que são
estupradas, elas são manipuladas mesmo, e você acha, tem gente ignorante que acha que ela gosta. Tinha uma que trabalhou comigo muito tempo, ela disse, meu pai abusava de mim. Abusava de mim. Você vai ficando com medo, você que já estudou e sabe, a pessoa vai ficando com medo, ela vai ficando refém, e ela vai deixando aquela situação se prolongar, mas ela está sendo violentada, ferida, acuada, coagida, detonada. Não é por prazer, nem por consciência, porque a criança, ela pensa que ela sabe o que é sexo, o adolescente pensa que sabe o que é sexo, mas nós que somos casados, que temos uma vida íntima, regular, nós sabemos que o sexo é bom na presença de Deus e na maior idade que a gente sabe o que está acontecendo. Nós precisamos de tomar cuidado, líderes firmes, para dizer não a esses lobos vorazes, com mentiras, com doutrinas pervertidas, com ensinamentos diabólicos, nessa sociedade podre que nós estamos vivendo. A igreja só complementa o crescimento, o ensino, a estrutura dos seus filhos. Quem é responsável pelos seus filhos é você. Eu sou responsável pelo rebanho que Deus me deu. Mas antes do rebanho, Edson, eu sou responsável pelos 2 filhos que Deus me deu, pela minha esposa e pela minha casa. Quantos homens tem aqui, digam amém. Então, para concluir, ele diz aqui no versículo 30, primeiro vai surgir de fora, você vai tratar com ele, seja firme. Depois, vai surgir de dentro, é pior ainda, vai vir com coisas pervertidas. Ao 31, portanto, o que ele diz aqui? Não ouvi, vai. Vigiai. Essa palavra vigiai, tem alguém que chama Gregório? Pois é, no grego vigiai é Gregório. E sabe o que é esse vigiai aqui, desse texto? É isso aqui, essa palavra só era usada se houvesse um inimigo que estava às portas, tentando entrar. Era uma situação de emergência. O inimigo estava ali, ó. E aí, ele disse, vigiai. O inimigo não vai vir. Ele não pode vir, já está aí. Aqui tem polícia que faz segurança. Assim, já fez, né, por voluntário. Está aí os irmãos, deixa eu olhar. Mas eles ficam ali. Uma vez eu estava, chegou um cidadão lá, ele daqui, todo mundo à vontade, ele estava vendo tudo, 2 que passam de moto, não sei o que, ele está vendo tudo, ele não está aqui igual você, ele está ali vigiando, ele está atento a tudo, e quando chegou ele falou, dá licença, pastor, e foi lá, e chegou perto do cidadão e falou, o que você quer? E o cara, ele falou assim, esses pessoal quer ficar com conversa fiada, né? Que foi? Não sei o que. Ele já deu logo uma intimada. Você sabe quem eu sou, não sabe? O cara não sabia, nunca tinha visto ele. Mas o cara já deduziu quem ele era. Disse, você sabe que eu sou, né? Some daqui. Aí você fica com dó. Vigiai, é o que Paulo está dizendo. Vou lembrar você, é igual Pedro, Paulo. Pedro, o que você tem a dizer para fulano? Aquele cão? Se eu falar isso, um monte de gente fica escandalizada. Pastor, pelo amor de Deus. Mas foi o que ele falou. Está na Bíblia. Vigiai, Paulo disse assim, ele disse aqui no versículo 30, portanto vigiai. Irmãos, ele diz aqui, tem uma expressão que eu não estou achando, está no texto, depois você lê. Ele diz assim, que ele falou muitas vezes, lembrando de que, olha isso aqui, 31 mesmo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Deixa eu explicar isso aqui, que você lê, você não entende, você acha que é poético, mas não é. Eu estou pregando aqui hoje, nessa manhã, agora eu vou terminar, e eu vou começar a chorar, e vou falar a mesma coisa que eu já falei 100 vezes, eu vou dizer, irmãos, cuidado, nós estamos vivendo dias difíceis, chorando, dias difíceis,
onde o homossexualismo, a prostituição, o pecado não está tendo limite. Vigia, busca a Deus em oração e busca a Deus orando de joelho e lendo a Bíblia. Amém, encerra o culto. Semana que vem eu venho e venho pregar, prego e no final eu choro e falo a mesma coisa. Imagine, 200 vezes. Quando chegar na 201, que eu venho e falo, o pastor vai fazer a mesma coisa. Vai falar o sermão, mas no final ele vai chorar, e vai falar para a gente orar de joelho, e vai falar para a gente ler a Bíblia. Ai meu Deus, esse aqui é um consolo para nós pregadores, porque foi o que Paulo fez, dia e noite, eu exortei vocês. Se lembra que ele fugiu, saiu às pressas de Éfeso, agora ele está em Mileto, pregando o evangelho, chama os presbíteros, aponta o dedo na cara deles, e começa a dizer, vai surgir gente ruim no meio de vocês, vai surgir gente ruim de fora, mas vocês têm que ser vigilantes, cuida dos outros, mas cuida de vocês também, tá bom? Atentai-vos por vós, por rebanho do Senhor, esse rebanho não é seu, o Espírito, 28, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu líder, bispo, pastor, você tem que pastorear, irmãos, a ovelha só se deita quando ela sente segurança. Se você ler Ezequiel 34, você vai ver Deus falando sobre Israel, eu levarei Israel para pastos verdejantes, eles se deitarão. A ovelha só se deita quando ela tem paz, pode ter pasto verdejante, mas se tiver paz, ela tiver segurança, é função do pastor, irmãos, é função do líder, trazer segurança na casa dele. Lá nos Estados Unidos é comum, isso é comum, quando o menino vai ficando adolescente, ele namora, e ele leva a namoradinha para dentro de casa, e tem relação com ela dentro de casa. Quem sabe disso? Ninguém sabe disso? Graças a Deus, alguns sabem. É assim, Charles? Então me ajuda aí. Thalita, é assim, né? Os filhos têm relação em casa, é comum. Lá nos Estados Unidos está desviado. A nação perdeu o alvo há muito tempo. A maior parte das igrejas estão vazias. Eu mesmo passei em frente, meu irmão mora assim, tinha uma na frente. De manhã tem culto LGBT e à noite tem culto de uma igreja presbiteriana, não sei, não lembro, eu acho que é presbiteriana. Eles dividem o mesmo prédio e está tudo bem. Na cabeça da sociedade, não, isso aqui é comércio, isso aqui está alugando. E assim esses valores. Não, na nossa casa não, irmão. Nossa casa é Porto Seguro. O menino quer fumar maconha? Não, pastor, é melhor fumar em casa do que lá na rua, né? Falei, irmã, melhor não fumar em lugar nenhum. Você está deixando fazer o que quer na sua casa? Isso aqui virou um bordel? Isso aqui virou uma bagunça? Não, sua casa é Porto Seguro. Ele pode saber que tudo está ruim, mas quando chegar ali tem ordem. Ele vai ter comida, ele vai ter roupa lavada, mas tem limite, tem estrutura, tem pai, tem mãe. Aqui não. Entende, irmãos? Líderes firmes, homens de Deus, mulheres de Deus. Ele sabe que a sua mãe está orando por você de joelho. Você está lá, ela está orando, Senhor, abençoa meu filho, prepara o futuro dele. Ele sabe, e ele quer isso. Seu filho quer isso, sua esposa quer isso, seu marido quer isso. A estrutura que Deus criou para a família. Então, irmãos, ele diz assim, eu avisei vocês, pastoreia, cuida. Um líder precisa ser firme, um líder precisa ser prudente, como a serpente, aproveitar as oportunidades, estudar o ambiente, saber sair dos problemas com a ajuda do Espírito Santo. Um líder procura a segurança das ovelhas, um líder tranquiliza as ovelhas. Teve um pastor que eu admiro muito ele, leio os livros dele, sigo. Ele tem um ministério muito forte na Rússia, há muitos anos, ele é americano, e foi muito difícil, eu não sabia que tinha ministério assim na Rússia, até eu conhecer esse pastor, Rick Renner é o nome dele, parece até o cantor, né? Mas ele tem esse ministério, e quando ele estava lá, uma vez surgiu um levante contra ele, dizendo que ele era manipulador, que ele estava ali para usurpar, tirar dinheiro.
E o jornal fez uma matéria dele, com um homem assim, e uma mão assim na cabeça, dizendo: seus pensamentos são meus, e tal. Aí ele falou: Senhor, eu nem sabia que tem esse dom de pegar o pensamento das pessoas, então me dá ele contando. E foi muita perseguição. Na outra semana saiu 2 páginas de centro do jornal, botando Hare Krishna, botando Buda, botando vários líderes, e ele no meio, manipulador, não sei o quê. Pegaram uma carta que ele mandava para os patrocinadores dele dos Estados Unidos, e os psicólogos na Rússia leram, e a KGB, não sei qual KGB, mas a KGB de um país lá, da Rússia, mas de um setor lá, estava querendo extraditá-lo, tomar o passe dele, o passaporte, como é que fala? O visto, tomar a permissão dele, deportá-lo. Ele estava numa guerra. Chegou um casal na igreja, famoso nos Estados Unidos, pagou todos os custos para estar lá, e eles iam pregar. E ele disse para aquele casal: eu creio em dons, era o ministério do casal, eu creio em visão, eu creio em revelação, eu gosto da unção do riso, eu amo isso, mas agora eu estou vivendo um momento muito complicado, que estava sendo vigiado, com manipulação, essas coisas todas. Então, não ministre isso, traga ensino para a igreja, ensine a igreja. Tá bom. Esse casal pegou a palavra, começou a ministrar e falou assim: o Espírito Santo, o pastor falou conosco, o que nós temos que pregar e o que nós não podemos pregar, mas o Espírito Santo está mandando a gente. E começou a ministrar tudo que ele falou que não é para pregar. Ele disse que estava sentado na frente assim, João, e ele ficou olhando e falou: meu Deus, o que eu faço? E deixou um pouquinho aquela coisa, aquilo, e aí ele se levantou. Eles iam pregar 5 noites. Ele se levantou, veio e falou: irmão, me dá o microfone. Tomou o microfone e disse: irmãos, eu sou o anjo da igreja, e Deus falou que não era para fazer nada disso comigo, e eu disse a eles: hoje encerrou aqui esse culto, e não vai ter mais nenhum dos 5 dias, e nunca mais eles vão ser convidados para estarem aqui, e ponto final. Sabe o que a igreja fez? Aplaudiu o Senhor, porque havia um pastor que sabia cuidar do rebanho. Aí você fala: mas pastor, não sei o quê. É verdade, não é fácil cuidar do rebanho de Deus, mas é sobre essas coisas. Ele avisou, ele falou, ele explicou o que estava acontecendo no país, um país fechado, isso já tem alguns anos. Você acha esse testemunho na internet? Vai lá e olhe. Tem um ministério bem sucedido de televisão, e ele fez um evento lá, agora, há uns tempos atrás, para todos os reservistas aposentados do exército. Já viu isso? Foi milhares, ele queria alguma coisa para alcançar essas pessoas, e ele dava ração, vitamina, comprava vitaminas, e dava para 30 dias, e fazia um evento, e trazia esses veteranos de guerra, milhares, aquilo foi crescendo, ele tem alcançado milhares para Jesus. Mas não é fácil. Às vezes minha esposa fala: mas você vai falar isso? Eu falo: amor, mas quem é que tem que falar? Sou eu. Vai sair da igreja, que saia. É uma prova que não é ovelha, é bode. Mas eu tenho que falar. Nós não podemos deixar. Não posso, irmãos, ter a síndrome de Eli. Ele não cuidou dos filhos dele. Não cuidou dos filhos dele. Eu nunca contei isso. Eu vou contar com a permissão de Ismael. Um dia eu cheguei a Ismael. Para Ismael eu disse: meu filho, toda vez que dá um defeito nessas luzes aqui, a gente antigamente tinha que trazer uma pessoa do Rio de Janeiro para consertar, porque foi ele que fez o projeto e tal aqui. E muitas vezes Ismael consertava. Muitas vezes. Dava um defeito, desalinhava, não sei o que, Ismael vinha para cá, subia aqui em cima, dava um duro danado. Sempre fez isso. E às vezes ficava lá também no som, não tinha gente, ficava lá. E aí Ismael começou a namorar demais. Um dia ele saiu aí e falou: namorei tantas. Eu falei: como é que é isso, meu filho? Me explica aí como é que namora tantas numa noite. Dá um beijinho aqui, dá um beijinho ali, não sei o que, foi num show. Eu chamei ele e falei assim: meu filho, se você fizer alguma coisa lá na igreja, eu vou pagar você igual eu pago qualquer pessoa.
Você pode fazer, é trabalho. Se te chamar para trabalho, você faz. Mas eu não quero nunca mais que você, não disse essa palavra. Eu não quero que você fique na projeção, lá onde a Débora está, nem onde o Alexandre está. Não fique nas camas, não vai ficar em lugar nenhum. Tá? Até você arrumar a sua vida com Deus. Até você estiver na posição. Sabe que eu falei isso? Eu já te contei isso, Lúcia? Não? Pois é, eu falei isso com meu filho. A partir de hoje, a mãe ficava olhando com os olhão assim, ó, Klaus, do lado, apoiando, sabendo que é difícil. Mas a gente não pode passar a mão. Mas eu não sabia que um avivamento estava nascendo no coração dele já. Eu orei muito para fazer isso, eu não fiz. Você acha que eu vou tratar meu filho diferente do que eu trato? Não, muito amor e respeito. É um homem que eu respeito, admiro. Um filho obediente. Sempre foi, nunca falou não comigo, nunca me desrespeitou. Mas assim não pode ser na casa de Deus. A casa de Deus é coisa séria, não pode subir aqui de qualquer jeito, irmãos. Isso aqui não é bagunça, não. Não, irmão, não levamos a sério, isso aqui é a obra de Deus. Há um Deus, há um Espírito. Nós lidamos com o mundo espiritual, com o mundo invisível. Não dá para ver, mas nós sabemos que existe, está presente. Um Deus todo-poderoso. Nós temos que ter zelo. E quando a gente toma pedrada, o próprio Deus nos justifica. As pessoas olham e ficam de bobeira. E dizem, mas como que pode? Tem um irmão aqui que ele é da igreja, é muito querido ele. Quando a igreja pegou fogo, ele não era dizimista. Ele nunca foi dizimista. Filho de pastor. Ele contou para mim. Ele disse, pastor, o dia que pegou fogo, eu falei assim, agora eu quero ver essa igreja se ela é de Deus mesmo. Hoje ele é fiel, dizimista. Andava a pé. Andava a pé. Hoje anda de carro zero. Ele contou isso para mim. Falou, pastor, Deus me curou ali naquele fogo, que eu vi a mão de Deus nessa igreja, de tudo que aconteceu. E hoje ele está bem sucedido. Nós temos que ter firmes, irmãos. Amorosos, mas firmes. Não precisa gritar, nem espernear, mas convicção bíblica, convicção do Espírito Santo, dos valores. Pecado não é relativo, pecado é pecado. Sabe? Não é porque pecou também que vai ficar debaixo da... Não, não é assim não. Não é assim não. Há líderes aqui capacitados, vão simplesmente orar com você e falar, irmão, levanta a cabeça, segue seu caminho. Mas a gente vê aí uma multidão de pessoas que não sabem o que é arrependimento. A irmã pecou, irmãos, pecou um tempo atrás. Eu e Glaucia chamamos, ela disse, ai pastor, mas eu já estou arrependida. Chorando. Eu estou arrependida, pastor. Eu disse, você não está arrependida não. Mas como? Eu já pedi perdão a Deus. Eu disse, você não pediu também não. Você está com remorso, você só falou isso porque te descobriram, está público, todo mundo está sabendo, que você traiu seu marido. Só ele que não está sabendo. E você, é verdade. E ela estava chorando porque não queria contar. Mas todo mundo sabendo, já era público. Porque o tratamento é outro, ninguém vai ficar sabendo. Nós vamos chamar os presbíteros, vamos tratar com você com todo respeito, com todo amor. Porque se a coisa se tornar numa dimensão maior, prejudica tudo. Ainda mais o mundo, não tem que saber de nada. Mas quando a coisa estava pública, eu disse para ela, irmã, que é arrependimento. Você só está aqui porque eu tive que te chamar. Eu nem queria, irmã. Eu nem queria. Você acha que eu queria estar aqui? Não quero, irmã. Mas eu estou porque eu tenho zelo para a sua vida. Você quer ajuda, você quer restaurar. Saíram da igreja. Saíram da igreja, já faz 2 anos, sei lá. E hoje ele está casado com outra. E ela está no mundão. Está entendendo? Não tem arrependimento. Arrependimento a gente chora, a gente não quer mais. Arrependimento a gente fala, Deus me perdoa, Senhor. Senhor, eu não quero mais. A gente, entende? É uma igreja, um líder quebrantado. Davi, irmãos, era um homem de sangue nos olhos, na língua, na boca. Um homem de guerra. Mas era sensível como... Sabe, tinha alma de poeta. Ele era rápido para se quebrantar. Entende? Quando ele era confrontado, ele não dava volta. Ele dizia, sou eu mesmo, fiz mesmo. E daí? Sou de maior de idade. Um dia o meu irmão santo falou, rapaz, eu tenho 50 anos, rapaz, você acha que eu vou ficar de conversinha? É isso aqui, é isso aqui. Eu falei, isso mesmo, santo. É isso mesmo. Sou maior de idade, me banco, me sustento,
tenho a minha vida, sou bem sucedido e tal, e é isso aqui mesmo, e ponto. Falei, é isso mesmo, Sandro. Está certo nessa atitude. Você precisa ser um homem, um líder de si mesmo, um líder de sua casa, um líder de Deus. Entende? Talvez o Espírito Santo está te chamando para liderar até o bairro, e você não está dizendo não. Você não está entendendo. Talvez ele está falando para você, unja a sua rua, se posiciona espiritualmente, estabelece os marcos, os limites. Essa avenida aqui tinha muito acidente, muito. Um dia nós estávamos aqui na escola bíblica dominical, eu estava aqui, de repente eu ouvi um estouro, uma explosão, naquele cruzamento. Quando eu olho, era 2 presbíteros, lembra Orlando? Orlando já foi presbítero da igreja. Augusto, era o Orlando e o Silvio, eu confundi os nomes, Augusto, fique em pé, Augusto, para o pessoal te ver. Augusto já foi um presbítero da igreja, foi para lá, mas agora está voltando para cá. Amém. Está voltando mesmo, já falou para mim. Mas aí nós tínhamos aqui outros 2 presbíteros, o Orlando e o Silvio, saíram de carro aqui, passaram ali. Rapaz, veio um carro de lá e pegou no meio deles, o carro virou, ficou com as pernas para cima. O Orlando é bem grandão e o Silvio era baixinho. Eu vi ele saindo pela janela, mas aquilo eu fiquei bambo. E aí eu fui andando para lá para ajudar, né? Pastor às vezes quer ser herói, né? Mas é complicado. E eu estava tremendo, falei, eu acho que eu vou desmaiar aqui no caminho. Mas graças a Deus não aconteceu nada assim, só arranhão. E foi um taxista que bateu e tal, e resolveram. E de vez em quando tinha nós estávamos sentados aqui, irmãos, e literalmente, eu nunca vi aquilo, parecia coisa de filme. O cara curvou aqui, ele bateu no meio-fio assim, o carro voou. E foi bater lá naquele terreno ali na frente. Foi voando lá assim, e bateu cada coisa. Nós um dia falamos assim, nós vamos ungir isso aqui. Vamos ungir, vamos determinar em nome de Jesus. Nós somos líderes neste lugar, líderes espirituais. E nós ungimos, tinha atropelamento, moto caindo nesses cruzamentos. De vez em quando a gente dá uma dessa. Você é um líder. Diga, eu sou um líder. Fui chamado para liderar suas emoções, liderar você. Não é que você é líder de igreja, não, talvez você não seja, mas você é um líder de si mesmo, um líder da sua casa, um líder de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Paulo, tome o exemplo de Paulo. Se uma porta se fechou, fique tranquilo, ore ao Senhor, Deus vai dar um jeito. Ele foi expulso da igreja dele, uma igreja de 60 mil, segundo alguns historiadores, 60 mil membros, aproximadamente. E ele saiu e disse, não posso ir lá, mas eu vou dar um jeito de alcançá-los. Há uma saída para você, há uma unção sobre a sua vida, há uma unção sobre nós, irmãos. E nós não precisamos ficar olhando para as igrejas do lado, nós temos que ser fiel ao que Deus tem nos entregado e derramado sobre nós, a unção que temos sobre nós. Fique de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Amém. Aleluia. Eu quero orar para que Deus te capacite, Deus te abençoe poderosamente. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã sobre liderança, sobre nossa liderança pessoal. Precisamos nos fortalecer. Não podemos ser um Zé à esquerda, um Zé ninguém, um Maria vai com as outras. Ó Deus, houve uma coisa aceita, houve outras manipulados. Não, nem queremos ser manipulados por pastor, nem por líder. Não, nós temos que seguir os princípios da Tua palavra. A Tua palavra diz, antes crescei na graça e no conhecimento, na revelação e na testificação do Espírito Santo. Líderes comprometidos com o Senhor, líderes do Senhor nesta terra, ocupando cargos diversos, mas acima de tudo, homens de Deus e mulheres de Deus, líderes de nossa casa, líderes do nosso casamento, líderes da nossa família, líderes da nossa esposa. Quantas esposas estão esperando uma palavra de Deus do marido e não as têm? Quantos filhos estão esperando uma palavra dos pais e não as têm? Quantos pais estão esperando uma palavra dos filhos?
Quantos filhos têm se isentado de dizer: Pai, obrigado por o Senhor existir, e saiba que eu te amo, e a partir de hoje vou orar muito mais por você. Quantas mães, Senhor, cura no Senhor, faça-nos homens, famílias saradas, líderes cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, Senhor. E enquanto estivermos nessa terra, vamos proclamar o Teu reino e a Tua palavra. Ó Deus, um ministério de louvor comprometido, um ministério santo, de vestes santas, de palavras santas, homens abençoados, homens prósperos, mulheres prósperas, Senhor. Em nome de Jesus, há uma unção de riqueza, de abundância e de prosperidade sobre nós, e nós tomamos posse. Há uma unção de santidade, de ousadia, Senhor. Sim, Senhor, e nós tomamos posse. E as portas do inferno, diga comigo, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra nós. Abra os olhos, olhe para uma pessoa do seu lado e diga para ela: as portas do inferno não prevalecerão contra você.